Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou o Newton Serpa, empresário do setor de reparação automotiva. Tenho uma oficina aqui na Zona Sul de São José dos Campos. Estamos aqui hoje reunidos mais uma vez, né, para mais uma conversa, um bate-papo com a doutora Alessandra Milano. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Agradeço mais uma vez aí pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né, tirar algumas dúvidas. Eu acho que vai ser bastante importante essa troca de experiências aí, principalmente voltada aí para essas relações aí de consumo, como a gente comentou, né? Eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está passando. O que mudou, né? Eu acho que vem muitas perguntas aí, e o que nós empresários do setor aí automotivo, o que a gente tem que se preocupar, o que é aquilo que é mito. Tem muitas perguntas aqui que estão ao longo da tua palestra aí, a gente possivelmente vai dar uma interrompida, perguntar, tirar algumas dúvidas, mas hoje eu estou representando aqui a rede Unimec, um grupo, uma associação de empresários aqui da cidade, e hoje a gente tem aproximadamente 13 associados, estamos em crescimento, né? E uma coisa que sempre é debate nos nossos encontros aí é justamente isso, né? Essas relações que vai desde o cliente, passa por nós empresários, vai pelos nossos colaboradores também. Então, Sim. isso tudo acaba sendo um tripé ali que a gente, vez ou outra, acaba tendo que parar e se questionar, né, o que fazer nesse momento. Então, de novo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, a Unimec por me proporcionar aí eu estar representando todos os associados, e é isso. Acho que ao longo desse bate-papo aqui vão surgir oportunidades aí de perguntar, questionar. Com certeza. E com toda a tua experiência aí de esses anos todos do setor principalmente, né? Espero que você possa nos ajudar. Obrigada, Newton. Gente, eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Newton, agradeço ao Unimec e agradeço também a MT Thomson, que está patrocinando a gente essa noite, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu acho que esse é um momento muito especial que todo mundo está vivendo, que é o momento da pandemia, né? É um momento de quarentena, em que a gente usa as redes sociais, a gente usa muito esses recursos, essas ferramentas, para que a gente consiga se aproximar e que a gente consiga, de fato, levar a informação para quem precisa, já que a gente não consegue mais ter aquilo que é o presencial. Eu acho que na minha área surgiram muitas dúvidas no setor. Eu já trabalho com o setor há muito tempo, há mais de 15 anos, e eu percebo que existem muitas dúvidas e as pessoas têm um pouco de medo do direito. Elas acham que direito é um bicho de 7 cabeças, que está muito distante da realidade da oficina. E o que a gente quer trazer é para que eles percebam que o direito diz muito mais respeito ao dia a dia dentro da oficina do que a gente imagina. É aquilo que a gente faz, é o nosso relacionamento com o cliente. Isso é muito importante e é isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Legal. Vou te deixar daqui a pouquinho mais tranquilo para a gente passar o teu material, tudo certinho. Mas eu acho que o que você comentou é o que eu diria assim, de cada 10, 9 empresários aí do setor, normalmente já teve alguma dúvida, né? Ou já teve até algum problema, né? Que ele teve que ir atrás de um profissional, e até casos eu diria assim, um pouco piores, né? Onde ele teve até um custo ali, teve que gastar porque ele alto, né? Normalmente quando a gente vai para esse caminho aí, ele acaba tendo que gastar alguma coisa que com um pouco de informação, talvez ele não seguia o caminho inicial e talvez conseguisse ajudá-lo aí. Então é isso, vou te deixar à vontade aí, precisando eu te pergunto, faça esses questionamentos aí que o pessoal tem enviado aqui para Fica à vontade, fica à vontade. Gente, podem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá bom? É legal que a gente fale sobre isso mesmo, né? Até porque existe um projeto que nós temos com a MT Thomson, que chama Direito Preventivo, em que a gente mostra justamente isso para o reparador, que é muito mais barato e é muito mais fácil a gente agir preventivamente. Como existe a reparação preventiva, né? O direito preventivo. Então a gente resolve o problema antes
que ele ocorra. Isso é muito, o custo é muito inferior e esse é um projeto. Inclusive eu trago aqui para vocês, no nosso slide, lembrando que nós temos a oficina do saber da MT Thompson, aparece aí para vocês. Quem ainda não se cadastrou, quem ainda não entrou lá, eu recomendo muito, é muito bacana. Na Oficina do Saber, vocês têm cursos totalmente gratuitos, tá? Sobre vários aspectos, tem curso de gestão e tem cursos técnicos, são vídeos curtos, e é muito bacana assistir isso, né? Aproveita que é muito pouca coisa que tem gratuita hoje em dia pra gente. Exatamente. Tá bom? Indico. Fiz alguns cursos por lá também, muito conteúdo que auxilia a gente, nosso funcionário. E a gente tem lá o direito preventivo já há bastante tempo, né, na Oficina do Saber. É isso, vamos começar, gente? Vamos começar a conversar sobre relações de consumo? Então vamos lá. Passando aqui o primeiro slide, quando, né, que a gente tem uma relação de consumo? Existe uma lei, a lei... passando aqui, acho que é legal para eles visualizarem o slide aqui para nós. Quando a gente fala em relação de consumo, existe uma lei conhecida como Código de Defesa do Consumidor. É uma lei razoavelmente nova no nosso ordenamento jurídico, tá bom? É a Lei 8.078 de 1990. Muitas pessoas ainda vão lembrar como é que era a vida antes do advento do Código de Defesa do Consumidor, antes de 1990. Eu não, eu só vi no YouTube, nunca ouvi falar. Mas antes de 1990 existiam diferenças nas relações de consumo. Um exemplo interessante é que antes disso os produtos não tinham data de validade, não existia essa obrigação de existir a data de validade. Eu sempre falo sobre isso, né? A gente tinha que ir lá testando, cheirando para ver se o alimento estava bom ou não. Depois disso veio o Código de Defesa do Consumidor e a partir de então tudo tem que ter um prazo de validade. Beleza, mas passando agora um pouquinho para frente, quando que de fato eu tenho uma relação de consumo que é regulamentada, ela é jurisdicionada pelo Código de Defesa do Consumidor? Quando eu tenho dois polos distintos de interesse. Num polo eu tenho o fornecedor, que somos nós, tá? E no outro polo eu tenho o consumidor, que é o nosso cliente. O que é importante? As duas partes têm o mesmo objetivo, que é a venda ou a compra de um produto ou de um serviço. Até aí, tudo bem. Até aí tá bacana, todo mundo já sabe isso. Mas a gente passa um pouquinho para frente e pergunta para vocês, o que esse cara, o consumidor, ele tem que ser necessariamente para que a relação seja de consumo? Eu, inclusive, gostaria de visualizar aqui o slide para vocês. O que esse cara, o que vocês acham que esse cara tem que ser para que a relação seja de consumo? Dando a dica, ele tem que ser consumidor final. Beleza. Consumidor final. E o que é o consumidor final, gente? O consumidor final é aquele cara que compra um produto ou um serviço para uso próprio. Esse produto ou esse serviço vão passar a fazer parte do seu ativo imobilizado, do seu patrimônio. Então ele não compra aquilo para revender, para ganhar dinheiro com isso, né? Ele está comprando aquilo para ficar no patrimônio dele. Dando um exemplo, vamos pensar agora na oficina. Quando eu compro um ferramental, seja ele qual for, para a oficina, vamos pensar no elevador. O meu relacionamento com a empresa que me vendeu aquele elevador é relação de consumo? Nesse caso, sim. É relação de consumo porque, embora eu vá ganhar dinheiro com aquele elevador, né, que eu vou utilizar no meu serviço, o elevador vai ficar no meu patrimônio. Eu não vou vender para o meu cliente. Então, e se vamos supor que um cliente que seja um taxista venha fazer a reparação dele dentro da oficina. Eu estou reparando o táxi, que é um instrumento de trabalho dele. O meu relacionamento com aquela pessoa, com aquele taxista, é de consumo? É de consumo também, porque eu vou estar reparando o veículo dele, mas o que ele vende para os clientes dele é o serviço. Né? Não é o táxi em si, o carro em si. O táxi é patrimônio dele, é ativo imobilizado. Mas aí a gente já pensa sobre um outro aspecto. No momento em que eu compro a peça na autopeça, o meu relacionamento com a autopeça, ele é de consumo? Já nesse caso não é, Newton. Por quê? Porque eu estou comprando aquela autopeça para revender, para aplicar no veículo do meu cliente. O meu relacionamento com o meu cliente, esse sim, ele é de consumo. No momento em que eu vendo aquela peça para o meu cliente e aplico aquela peça no veículo do cliente, é uma relação de consumo. Mas o meu relacionamento com a autopeça não é. Puxa, mas se não é relação de consumo, não tem lei?
fica ali ao Deus dará? Quem que regulamenta isso? Aí é outra coisa. Em vez de ser Código de Defesa do Consumidor, a gente está falando lá de Código Civil. Funciona de que forma? Combinou, está combinado. Então, o que tiver ali no contrato, está combinado. Vamos supor que está dizendo que não tem garantia. Se não for ilegal, não tem problema, não tem garantia. É diferente da relação de consumo, porque ainda que o meu cliente, na relação de consumo, assine um documento dizendo que ele abre mão da garantia, se ele mudar de ideia, o direito é dele. Porque a lei diz que tem a garantia lá mínima de 90 dias. Né? Já no Código Civil não, combinou, está combinado, não é relação de consumo, então a gente tem que cuidar bastante desse tipo de relacionamento com contrato, seja, muitas vezes a gente tem lá mais o contrato verbal, mas que seja por escrito, que fique claro, porque a gente tem que lembrar disso, não é relação de consumo. Tudo bem? Perfeito, eu acho que já matou um monte de dúvidas. Já tem uma... Já deu uma dica aí do que o pessoal com normalmente certeza acaba tendo como dúvida ali. Tem que ver. Então, relacionamento com o fornecedor é uma coisa, relacionamento com o cliente é outra coisa. São duas coisas que a gente tem que lembrar que são totalmente distintas. E aí a gente vem, né, seguindo um pouco, ainda passando um slide para vocês visualizarem. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu acho legal que vocês tenham isso também, por isso que eu preparei isso para vocês. Indo um pouquinho ainda mais para frente, a gente vai falar de vícios, né? O que acontece? Passa mais um slide para mim, por favor, equipe. A gente falando de vícios, como que a gente trata isso? Quando existe na relação de consumo, né, na prestação de serviço, o serviço não fica legal, né, existe uma má prestação de serviço, no mundo jurídico, a gente chama isso de vício. O defeito a gente chama de vício. Quando existe um vício no serviço, o consumidor ele pode optar. E aí depois a gente vai dizer quando que ele vai poder optar, isso aqui é a base, tá bom? Pela reexecução do serviço, que é o que normalmente acontece, pela devolução daquilo que ele já pagou, corrigido monetariamente, a gente vai ver também em quais situações ele vai poder pedir isso, ou o abatimento proporcional do preço. Isso é o que diz a lei. O que é abatimento proporcional do preço? Vamos supor que o meu cliente foi lá na minha oficina e ele foi para fazer o motor e o câmbio automático do carro. Entrou tudo num orçamento e saiu tudo numa nota fiscal, certo? Os dois serviços. O motor ficou ótimo, mas o câmbio eu tive uma certa dificuldade, a gente não conseguiu a peça que precisava, eu sei que eu não consegui resolver aquilo para o meu cliente. O abatimento proporcional do preço é com relação ao câmbio que não ficou bom. O motor que ficou bom ele vai pagar. Por isso que é proporcional, é isso o que diz a lei. O prazo de reclamação qual que é? Ele é de 90 dias, sempre de 90 dias. E aí a gente passa para o próximo slide, porque eu quero que vocês fixem o seguinte. 90 dias são 90 dias, tá bom, gente? 90 dias não são 3 meses. É um equívoco que a gente comete muito no setor. E por quê? A gente vai ver mais pra frente, quando a gente falar especificamente de garantia, por que que eu estou dando essa dica? Para a gente guardar que são 90 dias da garantia legal. Tudo bem? Inclusive tem uma questão que colocaram para eu trazer aqui, que fala justamente disso. Né? O que eu devo escrever na minha ordem de serviço, olha quando eu que entrego para o cliente, porque sempre gerou essa dúvida, eu coloco alguma informação, deixo sem nenhuma informação. Ó, já adiantando, eu acho que vale a pena a gente adiantar, depois a gente frisa, não tem problema nenhum, já que você trouxe a pergunta, é o seguinte, a garantia, quando a gente fala de garantia legal, ela é de 90 dias. Quem dá essa garantia é a lei, não sou eu. Não sou eu fornecedor, não sou eu oficina que dou essa garantia. Então, ou eu não coloco nada, que aí já está implícito que é garantia de 90 dias, ou se eu quiser colocar alguma coisa para o cliente ficar mais satisfeito, eu vou colocar lá, garantia legal de 90 dias. Legal. Ou garantia de 90 dias de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Né? Mas tem que colocar que é legal. Porque se eu coloco lá garantia de 3 meses ou só 90 dias, aquele cara mais esperto ele vai falar, oba, então eu tenho a garantia legal de 90 dias, que a lei prevê, e mais esses 3 meses que estão colocados aqui, né, de garantia complementar. Então é uma coisa para a gente parar para pensar. Mas seguindo ainda, a gente ainda está um pouquinho na base aqui do nosso bate-papo de hoje, passando para o próximo slide, a gente tem o seguinte, quando existe um vício, e esse vício ocorre no produto, na peça que eu estou vendendo, na autopeça,
o que diz o Código de Defesa do Consumidor com relação a isso? Eu, reparador, eu, fornecedor, eu tenho 30 dias para resolver o problema do meu cliente. 30 dias é 30 dias. 30 dias é muito ou é pouco? Depende. Né? Para a gente, é pouco. Mas para o cliente, quanto que ele quer que você resolva o problema dele? Tem que ser Ontem. ontem. Ele não queria nem que tivesse acontecido aquilo. Mas aí a gente pensa o seguinte... eu tenho 30 dias para solucionar o problema do meu cliente. Se eu fizer todo o caminho, né, da peça, eu pegar, mandar aquela peça, tirei do carro do cliente, mandei para a autopeça que vai mandar para a distribuidora, que vai mandar para o fabricante fazer o laudo, para depois fazer o caminho inverso, dá tempo? Não dá. Não dá. Então, é importante que a gente trabalhe, inclusive eu faço aqui, falo da MT Thomson, ela tem um canal direto, que o reparador pode entrar em contato direto com a fábrica para diminuir esse tempo. Então, a peça é mandada direta para a fábrica e ela manda de volta direta para o reparador, para diminuir isso. E por que essa preocupação? Que a gente tem essa preocupação tão grande? É que se eu não resolver o problema do meu cliente em 30 dias, ele vai poder optar. O que ele pode optar? Ou pela substituição de um outro novo, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que pagar outra peça para ele, instalar e eu pago essa peça. Independente dela estar com defeito ou não, porque passou do prazo. Né? Então eu estou pagando a peça. Ou eu vou devolver o dinheiro para o meu cliente, ou da mesma forma, né, de serviço, que é o abatimento proporcional do preço quando a gente estiver falando de mais de um produto. Então isso é uma preocupação muito grande que se tem no setor. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do setor de concessionárias, Milton, só para a gente ilustrar aqui, pensa só, o que uma concessionária ela vende? Ela vende peças separadas ou ela vende um carro? Carro. Vende o carro. Né? E aí, deu defeito no carro zero, ali tirou há pouco tempo, voltou ali pós-venda, deu defeito no carro zero, deu defeito primeiro no motor. Então o carro entrou na oficina lá da concessionária e em 7 dias devolveram para ele. Depois de uns 10, 15 dias deu defeito no câmbio e o carro voltou para a oficina. Quanto tempo eu tenho para reparar, para devolver aquele veículo para o cliente bom? Eu não tenho mais 30 dias. Eu tenho 30 dias menos 7 que eu já gastei. Nossa, mas o defeito que deu é em outra parte do carro. Mas o que o consumidor comprou foi uma peça ou foi o carro completo? O produto dele é o carro. O que está na nota fiscal dele é o carro. Então, isso é um problema seríssimo quando a gente fala, né, de montadoras e de concessionárias. É uma coisa para a gente parar para pensar. Vamos seguir? Passar para o próximo slide? O que eu estou falando aqui para vocês, gente, está no Código de Defesa do Consumidor, está no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, e ele fala especificamente, eu estou só ilustrando, porque todo mundo tem na oficina o Código de Defesa do Consumidor, que é obrigado por ler. Eu tenho certeza que ninguém leu ainda. Então é legal pelo menos a gente saber onde que olha. Pega lá, o artigo 18, ele é bacana. Só que no artigo 18 tem o parágrafo 1º, que é o que nos interessa, que está no próximo slide, que fala exatamente aquilo que eu falei. Então, quem fala desse prazo de 30 dias, não sou eu. Quem está falando é a lei. Ó, não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode exigir, né, alternativamente a sua escolha. Aí fala substituição por um outro novo, a devolução do valor que ele pagou ou o abatimento proporcional do preço. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Tempo, né, prazo. Isso quando a gente está falando de garantia. Tá? É uma coisa que a gente não pode confundir. Não vamos assustar, né, quando a gente não está falando de garantia. O carro chegou na oficina, é diferente. Eu ainda não estou prestando garantia. Tudo bem? Vamos passar para frente para ficar mais claro? Vamos lá. Bora. Esse papo é bem interessante. É um papo que tem bastante ainda coisa para a gente falar. Bom, o que acontece? Aí tem no mesmo artigo, né, tem o parágrafo 3º, que vamos supor que tenha um defeito, um dano tão grave que ele não tem possibilidade de reparo. Ou que, se for reparar, vai tirar a originalidade do carro. Sei lá, o cara comprou um carro zero e fundiu o motor, vai ter que trocar o bloco do motor. Trocou o bloco do motor, o que tem que fazer? Não tem que remarcar ali a numeração? Perde a originalidade do veículo, não perde? Inclusive, deprecia imensamente o valor do veículo. Aí, ele pode exigir um carro novo? Pode. Nesse caso, pode. Olha que interessante isso. Muito bacana. E outra coisa, se o consumidor optar pelo inciso 1º, né, que é a substituição por um outro novo, vamos supor que não tem como a gente conseguir. Sei lá, a peça é importada,
é aquela peça que eu consegui importar para instalar no veículo do meu cliente. Foi, né, com muito custo e eu não vou conseguir outra. Aí a gente vai ter que arranjar uma outra maneira de solucionar o problema do cliente. É isso que fala o parágrafo 4º do artigo 18. Tá bom? Vamos mais para frente, passando? Vamos lá. O que a gente vai falar agora? Agora a gente passa para serviço ou produto, né? Quando o produto ou serviço ele não é entregue. É raro disso acontecer? De certa forma, é raro acontecer, mas pode acontecer. E qual que é a minha função aqui? Eu vou falar aqui para vocês tudo aquilo que pode dar errado. Não que necessariamente vá dar, tá bom? Mas a minha função como advogada é contar tudo aquilo que pode dar errado. Aí, eu não consegui entregar. Vamos supor que a peça não chegou, né? Parou na alfândega, teve greve na alfândega, a gente entrou em pandemia, não chegou. Não chegou. E aí, não consegui solucionar o problema do meu cliente, não consegui entregar o carro para o meu cliente. Ou coloquei um prazo de entrega e passei demais desse prazo de entrega, então eu não entreguei o serviço. Né? A gente fala prazo, né? Previsão é previsão, não é certo, mas tudo é uma questão de bom senso, de razoabilidade. Aí o consumidor, se eu não conseguir entregar, ele pode optar pelo cumprimento forçado da obrigação, que está na lei, mas é meio estranho, porque eu não tenho como fazer isso. O outro serviço ou produto equivalente, não consegui aquele, ele resolve, fala, bom, a gente não conseguiu reparar isso do meu carro hoje, mas eu tenho um outro carro que você vai ter a peça, né? E aí vai lá, a gente troca, não tem problema, ou a devolução daquilo que ele já pagou. Essas são opções, né, que o cliente tem. Agora, passando ainda para frente com o nosso próximo slide, para ficar bem visualizado, é importante que vocês fixem isso, é o seguinte, sempre que eu for devolver qualquer coisa de dinheiro para o meu cliente, a gente tem que esquecer o fio do bigode. Eu não vou abrir a gaveta e entregar o dinheiro para o cliente. Eu vou elaborar um recibo bem feitinho, em que eu coloco o número da ordem de serviço, da nota fiscal, seja lá o que for, explico por que aquele valor, qual o valor, por que está sendo devolvido para o cliente, e aí tem a frase, né, a coisinha chave, que nada mais tem a reclamar com relação ao ocorrido. E aí o cliente faz o quê? Assina. Né? Se o cliente se recusar a assinar, eu me recuso a devolver. Porque daí a gente já percebe que ele está de má fé. Então é uma coisa para a gente lembrar sempre disso. Eu tenho sempre que colher a assinatura do meu cliente e fazer as coisas amarradas, para ficar munido de documentos. E a gente vai perceber um pouquinho mais para frente por que eu bato tanto nessa tecla, né, com relação à documentação, a ter sempre a autorização do cliente, lembrando que e-mail vale como assinatura. Tá? E-mail, WhatsApp não, e a gente vai falar para frente. Era uma pergunta que a pergunta do WhatsApp, logo a gente chega lá. Vamos lá. Outra coisa, um detalhe importante que é legal a gente lembrar é assim, sustar cheque, gente, não isenta o cliente de pagar pelo serviço. O que acontece normalmente? Não sei se aconteceu já com vocês. O cliente parcela lá o serviço em 4 cheques, né? Ficou caro, parcelou em 4 cheques, o primeiro caiu, quando ele percebe que vai cair o segundo e ele não tem fundo, liga lá na oficina e fala, eu não gostei do serviço, ficou ruim. E vai lá e susta o cheque. Lembrando que ele está sustando pela linha 21, que é aquela que susta o cheque desmotivadamente ou por desacordo comercial, que é diferente da linha 28. O cheque sustado pela linha 28 é por furto ou roubo. Tá? Aí tem que ter um boletim de ocorrência e quem tem que ter passado o cheque para a oficina é o ladrão. Né? Se não for, eu vou lá, é estelionato. Aí é estelionato, aí tem como resolver mais fácil, tá bom? Então a gente não pode esquecer disso. Então, são detalhezinhos, sempre que existem, que eu vou jogar aqui para vocês, que existem nas relações de consumo, tá bom? Tem uma questão com relação ao cheque, uma nota promissória também. Ela serve como desde que assinada pelo cliente, ali, no momento que entregou, também é um compromisso de pagamento. É uma cártula, é um título de crédito. Vale como título de crédito, pode ser protestado. Tá? Então, isso é legal que você falou, que aí já me lembra o seguinte, o cheque, quando ele é sustado, né, pela linha 21, não existe nenhum abalo ao crédito do cliente. Ele sustou e ele se isentou daquilo. Se ele já não queria te pagar antes, agora é que ele não quer te pagar. Então, o que eu tenho que fazer para receber desse cliente? Tem que ir lá e protestar. E é isso que eu tenho que fazer com a nota promissória. Porque a nota promissória, se eu não fizer nada com ela, ela é só um papel que eu tenho.
Então eu tenho que ir lá e protestar entra também. Na mesma questão? O boleto entra na mesma questão, porque o boleto ele vira duplicata, né? Ele vira duplicata e a gente pode protestar a duplicata. Hoje em dia a gente percebe que o número de cheques dentro da oficina reduziu muito, né? Exatamente. E a gente vê algumas oficinas oferecendo um crédito diferenciado através de um boleto para aquele cliente que já está acostumado e tudo mais. E então a percepção do boleto muitas vezes é assim, para quem vai pagar, né, como um cliente, é mais tranquilo. E não é. Então fica essa relação, né? O lado da oficina, como é que eu faço? Já coloco como protesto automático, alguma coisa assim? Porque o cheque se volta sem fundo, se alguma coisa eu reapresento, já tem um abalo ao crédito do cliente. Mas o boleto não tem como fazer isso, né? Que tem que ir lá e protestar. Gente, vamos falar de uma coisa que todo mundo deve estar esperando, que é o orçamento. O orçamento é uma das coisas que a gente está mais querendo ouvir falar. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a entrega do orçamento ela é obrigatória. Ela vai fazer, né? Pode ser orçamento, pode ser ordem de serviço. Tem gente que depende do jeito que você quiser trabalhar. Vai fazer às vezes de contrato. Mas qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando o veículo e o cliente chega com o carro dele na oficina? E aí eu passo para o próximo slide, para todo mundo ver, visualizar e se não esquecer. É o checklist. São os 5, 10 minutos mais bem gastos do meu dia. Aí a gente tem que lembrar duas coisas importantes sobre o checklist. A primeira, checklist assinado unilateralmente, se só eu tiver o checklist e não tiver assinado para o meu cliente, que é documento unilateral, não tem valor nenhum. Nenhum. Tá? Então, eu preciso, algumas empresas fazem o checklist, eu já vi acontecer por vídeo, vai lá e vão apontando, não sei o quê. Se o cliente não estiver junto apontando para o problema, não tem valor nenhum. Tem inúmeros softwares hoje que ele oferece um checklist eletrônico, vai lá, tira foto, tudo. Então, sem assinatura do cliente não tem valor, não tem valor nenhum. Fica mais bonito do que fica bonito, mas o melhor é o papelzinho que o cliente assinou do que um vídeo muito bacana, elaborado e que E aqueles que vão por algum meio eletrônico, seja o e-mail, seja o próprio WhatsApp, onde esse aqui é o checklist do teu carro, se tiver um retorno do cliente... Aí sim, é a assinatura. E aí eu tenho que mandar, eu estou mandando o checklist, por favor, retorna para mim. Bacana. Aí sim. Outra coisa importante do checklist é o checklist de saída. Né? Porque tem o checklist de entrada e tem o checklist de saída. Se eu não faço o checklist de saída, eventualmente a gente tem que lembrar que a gente lida com um número grande de pessoas e hoje em dia não são mais só pessoas conhecidas, né? A gente não sabe quem são. Vamos supor que ele percebe que eu não fiz o checklist de saída, ele saiu com o carro, deixou o retrovisor ali na esquina, ele volta para a minha oficina e fala, olha, vocês me entregaram o carro sem retrovisor. E aí? A saída do carro, não tem como... Pois é, como é que fica, né, a situação? Eu tive um caso de um cliente meu que trabalhava, que tinha uma oficina dentro de um shopping, ali no supermercado, e eles instalavam pneus, tá, nos veículos, tinha lá o produto, era gratuito, aí aproveitava, subia o carro, etc. Chegou um rapaz para que fossem instalados os pneus no carro dele, com uma nota fiscal. Interessante que ele tinha comprado aqueles pneus já há 10 dias. E chegou e foi embora, deixou lá. Daqui a pouco, quando eles foram instalar os pneus, foi verificado que um dos pneus estava rasgado na lateral. E aí eles não fizeram a instalação, chamaram o cliente e o cliente disse o quê? Não, meu pneu não estava rasgado, não. E aí foi aquela coisa, me ligaram, olha, doutora, o cliente está dizendo que a gente rasgou o pneu, mas a gente não rasgou o pneu porque já chegou assim, etc. Eu falei, não, tudo bem. Vocês fizeram um checklist? Não. O que a gente faz? Vai lá comprar um pneu para o cliente. Não tem alternativa. Vai comprar o pneu. Não tem nada registrado, que chegou cortado. É isso, a gente precisa desse documento, tá? E a gente vai ver também por que eu estou falando isso. Parece que o cliente tem sempre razão. Não é assim. Isso é mito, que a gente falou. Bom, continuando no orçamento, a gente já falou do checklist. A gente já sabe que ele serve como contrato entre as partes. Isso aí está tranquilo. O que o orçamento ele deve discriminar? O que é obrigatório é que ele discrimine, sem dúvida, os valores. E esses valores, eles são válidos sempre por 10 dias, por lei. Nossa, mas e se eu passei o orçamento para o meu cliente e aí as peças subiram de preço? Eu vou ter que bancar aquele orçamento por 10 dias, mais do que 10 dias não precisa. Está na lei, tá? Então isso eu vou ter que bancar. Mas o que pode constar do meu orçamento que não necessariamente é obrigatório? E deve, eu digo que deve, né? Porque deve.
todos os serviços que serão realizados, quais as peças que serão trocadas. E quando eu falo em peça, eu falo peça com nome e sobrenome. O que é nome e sobrenome de peça? Vamos supor que tem que trocar determinada peça no veículo do meu cliente e eu chego para ele e falo, olha, tem essa peça aqui que é original e ela custa, sei lá, R$1.000. E tem essa outra que é paralela, que é muito boa também, mas ela custa 700. Qual que você vai querer trocar? Ele fala, não, pode colocar de 700. Ali na nota fiscal, ou quando eu for entregar o carro para ele, ou no próprio orçamento, eu não coloquei qual que é a marca da peça, qual que é a peça, a descrição total. Eu disse só que tipo de peça que é. E aí o cliente de má fé, já sabendo daquilo e percebendo, né, que não está ali marcado, ele fala, o que foi que você colocou aqui no meu carro, instalou no meu carro? Eu falo, olha, peça que o senhor comprou. Eu falo, não, eu não coloco produto que não seja original no meu veículo. E aí? Como é que eu vou comprovar que ele comprou aquela peça e não a outra? Não tem como, pelo valor não tem como. É por isso que eu falo nome e sobrenome das peças. Forma de pagamento. Forma de pagamento é uma maneira de evitar algumas coisas que acontecem na oficina. Se no momento em que ele chega, lógico, é de minimizar risco, não tem como evitar totalmente. Eu falo, olha, o senhor pretende pagar como? Ah, vou pagar com cartão de crédito, não sei o quê. Já sei uma coisa. Ah, vou pagar com cheque. O senhor pode, por favor, me passar a conta, agência, etc. Por quê? Evita de, na hora de entregar o carro para o cliente, ele chegar e falar, olha, eu só tenho aqui esses cheques de terceiro, essa meia dúzia aqui, você aceita? Não, não aceito cheque de terceiro. Ah, mas também não tem como pagar. E aí, o que a gente faz? E aí entra uma dúvida, que eu já faço essa questão para mim mesma, de tantas vezes que perguntam para mim, eu posso reter o veículo do meu cliente se ele não pagar? Não tem essa pergunta? É uma questão assim que acontece já ouvi muito. dos dois lados. Não, eu vou segurar o carro, não posso segurar. E aí, não o que pode. Gente, pode, não pode? eu não posso reter o veículo do meu cliente se ele não pagar. Não posso, mas e aí, o que eu faço? E o meu prejuízo? Né? O que eu faço com o meu prejuízo nesse caso? Bom, o que eu posso fazer, gente? Eu posso retirar todas as peças que eu apliquei no veículo, lembrando que óleo, junta, tem coisa que não dá para tirar, vai ficar lá, vai perder, não tem jeito. E lembrando também que se o carro entrou andando, ele tem que voltar andando. E eu vou ter que aplicar as peças antigas. Algumas peças antigas, no momento que a gente tira, não tem mais como aplicar. Então, alguma coisa eu vou perder mesmo. E depois eu vou entregar o veículo para o cliente e vou ter que cobrar judicialmente dele as peças que eu não consegui retirar e mais toda a minha mão de obra. Vai ter que ser judicial. Nossa, mas e se eu tentar reter o veículo do cliente, o que acontece? Ele chama a polícia. É crime. Não pode. Não pode. E aí eu perco toda a minha razão. Tá? Então, o ideal é a gente fazer o possível para que isso não aconteça. A gente vai se munindo daquilo. Da forma como você comentou, a organização prévia, na aprovação do orçamento, você já tendo essas informações, já minimiza um pouco do risco. Minimiza. Porque daí aquela pessoa, né, que já tem a intenção de fazer aquilo, já evita. Já evita. Porque eles vão buscando brechas. Exato. Se a brecha não tiver, já evita bastante. Tá bom? Agora, o que é legal da gente ver com relação ao orçamento? Importantíssimo. Fiz o orçamento, enviei para o cliente o orçamento. Eu preciso que ele autorize antes de eu começar a executar o serviço. Formalmente. Formalmente. Ou assinado ou por e-mail. WhatsApp? WhatsApp. Não. E-mail é prova. Né? Então eu ligo para ele e falo, olha, eu te mandei, ou mando até uma mensagem de WhatsApp, te mandei ali o seu orçamento, pode por favor retornar para mim com o seu ok para a gente começar a fazer o serviço? Mesma coisa e pior ainda é o reorçamento. Cheguei lá, fiz o orçamento, entreguei o orçamento para o cliente e ele autorizou. Abri o carro, descobri que tinha mais coisa para fazer lá, tem que fazer o reorçamento. Sim. Aí o cliente, ele já está bravo, né? Ele não tá feliz, eu sempre falo. O cara quando chega na oficina, ele não está feliz que ele está na oficina. Exatamente. É a mesma coisa lá no meu escritório. Quem vai no mecânico, vai no advogado, vai no dentista, não vai feliz, ele vai gastar dinheiro, vai doer, né? Então ele não está feliz. Se eu passo o reorçamento para o cliente, falando, além disso, eu ainda tenho que trocar mais isso, e eu não colho a autorização dele, a assinatura ou o e-mail, ele não vai me pagar. Porque ele vai me pagar só aquilo que ele orçou.
a primeira Não vez. autorizei. O reorçamento não. Então eu faço o reorçamento e eu só começo a fazer esse serviço depois que tiver autorização. E o que eu estou falando? E agora que entra o WhatsApp, que é muito legal, que a gente tem que tomar muito cuidado com o WhatsApp. Porque o WhatsApp hoje em dia é uma ferramenta que todo mundo usa e que agilizou bastante, né, o nosso dia a dia. Mas qual que é a dificuldade do WhatsApp? O WhatsApp, ele não é prova. O WhatsApp, ele é indício. Tá? E basta para o cliente o indício, para o consumidor basta o indício. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu já falo agora para vocês. Quando a gente fala de relação de consumo, basta ao cliente contar uma historinha bem contada e apresentar um indício. E para mim, que sou fornecedor, tem que provar que não fiz aquilo. O WhatsApp ele pode ser alterado, né? Ele pode... Existem até softwares que alteram conversas de WhatsApp hoje em dia. Então, ele é indício, ele serve para o cliente, mas não serve para mim. Então, vamos lá, vamos continuar no e-mail. Cuidados que a gente tem que ter, vamos continuar com o e-mail. Responde para mim com o seu ok. Sabe, ninguém vai se incomodar quando deixou o carro na oficina de perder 1 minuto para responder um e-mail. Falar ok, pode fazer. E aí a gente vai evitar bastante transtorno. A maior parte dos empresários desse ramo, desse setor, ele tem uma certa dificuldade, porque muitos clientes, hoje com a tecnologia o WhatsApp facilitou demais, né? Muitos, né? Mas alguns, até pela demora em acessar o próprio e-mail e até pela distância ir até lá para dar realmente um de acordo, dizer que está ok para ele. O que tem de meio termo que a gente pode ser utilizado para minimizar, pelo menos. Assim. O meio termo, ele é meio complicado, né? Não quando a gente fala... Mas assim, tem aquela coisa que a gente pode dizer que é ligar, avisar pelo próprio WhatsApp, retorna para mim quando você puder, ou não conseguir de jeito nenhum a autorização do meu cliente, no momento que eu estiver entregando o carro para ele, o que eu faço? Eu falo para ele assinar aqui, ó, assina para mim aqui o orçamento e o reorçamento, mas aí eu tenho que contar com uma boa vontade, né, do cliente, que se ele não tiver já de cara, vai me complicar. Aquela assinatura final da ordem de serviços, sim, onde ele vale. valida todo o serviço lá no final. Vale, a assinatura final vale. Mas eventualmente, e se ele não quiser assinar? Vier aquela assinatura final e falou, não, mas o valor é muito superior àquilo que você passou para mim no orçamento. É um risco, deixa tudo lá para a hora É um risco, é um risco que eu corro. Mas se der, depois ali eu dou aquela assinada. Tá bom? Vamos lá. Orçamento, ainda falando de orçamento e ordem de serviço. Tem uma coisa que eu chamo de campo de observação. Esse campo de observação vai ser a minha salvação. Por quê? Campo de observação pode ser no verso do orçamento, pode ser no papel à parte, pode ser do jeito que eu quiser. Mas eu vou colocar nesse campo de observação tudo aquilo que sair do arroz com feijão na minha negociação com o cliente. Sabe, tocou aquele sininho, faz blim, blim, blim aqui atrás, fala, isso vai dar problema. Não vai ser legal. Eu coloco no campo de observação. Vamos pensar num exemplo, vamos lá. Muito comum. O cliente leva as peças para serem instaladas na oficina. Isso é clássico. Clássico, é um problemão, olha, tá tirando com certeza, eu vou ter que aumentar o valor, inclusive, do meu serviço, porque eu não vou estar ganhando na peça. E posso fazer isso? Posso, já teve essa pergunta para mim, posso fazer isso sim. Mas aí eu tenho que ter a comprovação de que quem levou aquelas peças foi o cliente. Então eu vou lá no campo de observação, olha, o cliente trouxe as peças, autopeças para serem aplicadas no veículo. Portanto, está ciente que a garantia relativa às peças não será prestada pela oficina. Porque veja só, se não fui eu que vendi a peça, como é que eu vou prestar garantia com relação a ela? E no momento em que não sou eu que vou prestar essa garantia e a peça tem um defeito, ainda que eu auxilie o cliente, mande para o fabricante, etc., e que chegue outra, no momento em que eu for aplicar novamente, eu posso cobrar novamente pelo serviço. Isso é uma questão difícil até para o cliente entender. Sim, né? para ele entender. Eu posso cobrar do cliente, posso até cobrar do fabricante também. Aí fica a critério. Ou o cliente cobra do fabricante depois, não sei. Mas eu não preciso ficar com esse prejuízo, porque são horas trabalhadas. Claro, e eu acho que só uma questão também que está relacionada. Hoje em dia, com a facilidade do cliente comprar as peças, mandar, é muito comum acontecer dele perguntar, trazer as peças e tudo mais. Uma questão que sempre aparece nas oficinas você já falou da garantia, a gente se respaldar, descrever e tudo mais.
mas a questão de qualidade da peça que vai ser aplicada. Sim. A responsabilidade por essa qualidade da peça, ela acaba sendo do reparador ou ela é do cliente que... Depende. Se fui eu que vendi, a responsabilidade é minha. Ok. Total. Mas eu falei para o cliente que a peça era ruim. Mas a responsabilidade é minha. Eu vou ter que prestar garantia de qualquer jeito. Tá? Até da peça remanufaturada eu tenho que prestar. Remanufaturada mesmo, exatamente. Eu vou ter que dar garantia disso, a garantia é legal. Agora, se o cliente que levou a peça, ele que levou para fora, desde que eu tenha anotado isso, colocado ali no meu campo de observação, a responsabilidade é dele. Tá? Com relação a tudo, garantia, qualidade também. Qualidade também. É algo que a gente sempre acaba debatendo e muitas vezes as pessoas não têm essa compreensão. Sim. E alertam para tomar cuidado. Olha, mesmo você aplicando uma peça do cliente, a responsabilidade é do reparador. É então, do reparador. É mito. Não, mas a responsabilidade com relação à peça. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte: estou aplicando uma peça usada no carro do meu cliente, que ele que levou. Gente, a garantia com relação ao meu serviço, eu vou ter que dar. Sim. Aquela peça vai me dar uma dor de cabeça, a probabilidade daquela peça me dar uma dor de cabeça é muito maior, porque ela é uma peça usada. Eu aplico se eu quiser. Exato. Eu posso chegar para o meu cliente e falar, olha, desculpa, mas a gente não trabalha dessa forma na oficina. Existem serviços que eu costumo dizer que é melhor não fazer. Sabe aquele cliente que chega e fala, olha, dá para, por favor, trocar a pastilha de freio do meu carro? Quando eu abro ali o freio, não tem mais disco. Aí eu chego e falo, tem que trocar o disco também. Aí ele vem com aquele papo, eu estou vendendo esse carro. Troca só a pastilha que tá bom. Gente, é item de garantia. A responsabilidade é toda minha. Ainda que eu coloque ali no meu campo de observação, que o cliente está ciente, que precisa trocar o disco, etc., a responsabilidade criminal nesse caso é minha. Porque se o cliente saiu da minha oficina, e eu que sou expert, quem que entende de mecânica? É a oficina, sou eu que sou mecânico. Né? Então, se o cliente sair de lá, o freio falhar e ele atropelar alguém, a responsabilidade criminal é minha. Ainda que eu consiga, de certa forma, e eu acho difícil me isentar da responsabilidade civil. Tá bom? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. Tem serviço que é melhor não fazer. Essa parte técnica toda envolvida ali acaba sendo do reparador, Sim. porque ele que é, como você disse, o expert no assunto. Itens de segurança. Carro entrou na oficina, verifica tudo. Tudo que for item de segurança. Por quê? Porque o cliente ele não entende, ele é leigo. Ele vai sair da sua oficina, ainda que o que ele foi trocar lá não tinha nada a ver com aquilo. Não custa a gente dar uma olhada. Porque se ele sair e der um problema no item de segurança, ele vai voltar em você, que é quem está mais próximo. É isso, é em quem ele confia. Então é uma coisa que a gente tem que parar para lembrar. Outra coisa importante, gente, a gente dizer, eu posso cobrar pelo orçamento? Posso cobrar ou o diagnóstico, seja lá o que for? Eu ouvi essa questão há poucos dias atrás. Sim, sim. Eu não só posso, como devo. Né? Porque a minha oficina tem todo o ferramental, tem todos os equipamentos para conseguir dar aquele diagnóstico. Eu chego para o cliente, faço orçamento, faço o diagnóstico, e se eu não cobro por ele, o que vai acontecer? Ele vai pegar aquele orçamento que eu passei para ele, vai na loja, vai comprar as peças e vai levar para o cunhado dele trocar no quintal. Eu só tenho que fazer essa distinção de orçamento e diagnóstico ou... Não necessariamente. É a mesma coisa. O diagnóstico e o orçamento é a mesma coisa. Algumas pessoas, algumas empresas reparadoras fazem uma distinção, dizendo que diagnóstico é só contar para ele qual é o problema e o orçamento é passar para ele quanto custa. Depende. Mas eu posso comprar, eu posso cobrar por isso, qualquer que seja o caso. E aí o que eu falo? Eu tenho que avisar o cliente, claro, antes. E eu falo para o meu cliente, olha, se o serviço for feito aqui comigo, esse valor do orçamento vai ser abatido do valor de serviço. Tranquilo. Né? Ou eu não cobro o orçamento se for feito aqui comigo. Mais fácil do cliente entender. Né? Aí eu não cobro o orçamento. Isso para todas as profissões, tá? Que dão uma consulta, um orçamento, seja lá o que for. Pode e deve cobrar. Porque é a sua experiência, é o seu equipamento que está sendo usado. São as suas horas de trabalho também. Tem um custo ali agregado que acaba... Sem dúvida. E dá para fazer um volume bom de dinheiro com diagnósticos na oficina. Eu tenho rodado algumas oficinas do grupo, toda a gente compreende que isso está ficando um pouco mais claro, porque no passado não muito distante aí, isso era considerado algo que não deveria ser cobrado. Né? E a gente
percebeu, as oficinas que estão mais se modernizando, a gestão pelo menos das oficinas, a gente percebe que isso está mais forte. Sim. E o que a gente normalmente vê assim, qualquer orçamento ou um diagnóstico é feito, ele exige um equipamento. Esse equipamento scanner, tem um custo, né? tem um scanner que tem um custo, tem um treinamento. E eu percebo muito também que alguns clientes já estão totalmente alinhados com essa questão. Ele tem que perceber que é o tempo também gasto. Está disponibilizando seu funcionário para fazer aquele orçamento. Né? Ele podia estar fazendo outra coisa ali na empresa. Então a gente tem que lembrar, sim, que o orçamento pode e deve ser cobrado. Tá bom? Vamos falar de garantia, gente? Voltando para o slide anterior, só para a gente passar. A gente já começou a falar de garantia. E uma coisa que é importantíssimo que a gente tenha em mente é que não existe no nosso ordenamento jurídico produto ou serviço novo sem garantia. Isso é regra geral. Tá? Existem exceções? Raras, mas existem. Então, regra geral, não existe produto ou serviço sem garantia. Nossa, em alinhamento e balanceamento, tem garantia? Tem garantia. Puxa vida, mas o cliente sai da minha oficina, cai num buraco e já desalinhou. Exatamente. Mas a gente não pode confundir garantia com mau uso. Isso é mau uso, não é caso de garantia. Né? O cliente danificou, não foi o meu serviço que estava ruim. A garantia eu presto para o serviço ruim ou para o serviço viciado, se é que ocorre. Às vezes acontece, mas o mau uso não é caso de garantia. E a gente precisa lembrar sempre disso. Né? Não é sempre assim, nossa, tá ruim, mas o que foi que você fez com o carro? Né? Pegou um carro lá, um carro que não é para isso e enfiou para fazer um rally. Aí chegou e falou que o meu serviço está ruim. Não, né? Aí a gente verifica que não é caso de garantia, é mau uso. É diferente de erro de aplicação da peça. Quando é erro de aplicação da peça, ainda que a peça não esteja com defeito, ela foi aplicada errada, mas aí quem aplicou errado fui eu, o reparador. E aí eu tenho que prestar garantia. Tudo bem? Vamos lá, a garantia legal é aquela que é dada por lei e ela tem 90 dias, que não são 3 meses, que são 90 dias e que a gente escreve lá, garantia legal de 90 dias. Mas, eventualmente, essa garantia ela pode ser ampliada pela vontade das partes. Eu entendo que o serviço da minha oficina está muito bom, eu quero agregar valor a esse serviço e eu resolvo ampliar o prazo de garantia. Coloco lá 6 meses de garantia. Então, isso é muito comum, a garantia contratual ou complementar, que ela não é obrigatória, e eu faço pelo prazo que eu quiser. Mas o que eu tenho que colocar nesse prazo de garantia contratual ou complementar? Eu tenho que colocar sempre assim, o que as montadoras fazem, os fabricantes de vários tipos de eletrodomésticos. Então, a montadora ela fala, olha, esse veículo ele tem garantia de 3 anos, já inclusa a garantia do Código de Defesa do Consumidor. A autopeça vem com isso também. Essa peça tem garantia de 1 ano, já inclusa a garantia legal ou já inclusa a garantia do Código de Defesa do Consumidor. Porque senão vai ser 1 ano mais 90 dias. E por que a garantia ela chama contratual ou complementar, já passando para o próximo para o pessoal visualizar? Porque a garantia contratual ou complementar ela é feita por contrato, né? Ela não está na lei, eu faço se eu quiser. E ela sempre complementa a garantia legal, ela adiciona a garantia legal, ela nunca substitui a garantia legal. Essa garantia contratual complementar, ela não possui prazo fixo, eu posso dar garantia que eu quiser, eu posso dar garantia vitalícia se eu quiser. Eu dei aula para um rapaz que tinha uma empresa que vendia veículos de uma marca japonesa e ele fazia o seguinte, ele dava garantia vitalícia de motor e câmbio dos veículos que ele vendesse e aí entra, né? Condicionando essa garantia vitalícia ao seguinte, desde que as pessoas fizessem as revisões com ele, lá na oficina dele, e aquilo era atrelado ao CPF e não ao carro. Não adiantava. Então, no momento em que eu vendo o carro, a garantia vitalícia não passa. Então não vai ser vitalícia. É interessante, é interessante. Não tem óculos, aquelas marcas de óculos que tem garantia vitalícia, televisão que tem garantia até a Copa de sei lá quando, eu posso dar garantia que eu quiser. Posso vender garantia? Posso. Essas lojas, né, lojas americanas, Casas Bahia, etc., vendem garantia, você paga ali R$5 a mais no boleto e tem garantia de 1 ano a mais. Posso, porque essa garantia é contratual.
Eu não sou obrigada. Eu não duvido nada que daqui a uns anos, por exemplo, uma montadora aí lance um carro que não tenha garantia contratual complementar, que seja só garantia legal. Então é aquela coisa, estou oferecendo um veículo, ele é muito mais barato, se você quiser, você compra e lá garantia sou eu. Se vira. Se vira depois. Pode, se ele quiser. Não tem nenhuma montadora que faça isso no Brasil. E uma questão assim que a gente ouve muito no nosso meio também é a garantia por quilometragem. Isso Como é é que legal. você atrela essa garantia de quilometragem ao tempo do... Essa pergunta é muito legal. Olha só que interessante. Eu posso atrelar a garantia à quilometragem rodada? Posso, mas eu tenho que me atentar a uma coisa que é muito importante. A garantia legal, ela é sagrada. Os 90 dias, eles são sagrados. Então, eu posso falar, olha, são, sei lá, 6 meses ou 10 mil quilômetros. Se o meu cliente rodar esses 10 mil quilômetros dentro do prazo de 90 dias de garantia, eu tenho que prestar a garantia do cliente. Se ele rodar 15 mil quilômetros, mas ainda estiver dentro do prazo de garantia de 90 dias, ele ainda tem garantia. 91 dias, perdeu a garantia. Os 90 dias sobrepõe a quilometragem. Sobrepõe a quilometragem, sem dúvida. Lógico, a gente tem que cuidar, sempre isso. Mau uso é uma coisa, sim, garantia é outra coisa, tá? Então, mas 10 mil quilômetros não é mau uso, né? A gente tem que pensar muito nisso. O cara rodou muito com o carro, foi mau uso. Bom, quando a gente compra uma geladeira, a gente liga lá na tomada e ela fica lá para sempre. Tem isso? Tem que desligar ela para ter mais garantia ou não? Tem. Né? Então isso não está escrito em lugar nenhum e a gente tem que se atrelar a isso. É isso, gente. E garantia tem termo de garantia. Tá? É garantia contratual ou complementar, ela é por escrito. É termo de garantia, porque não dá para ficar sabendo. Garantia de boca é mais complicado. Tudo bem? É possível... em algum momento ali, se isso não tiver claro para o cliente, né? Ele tentar pelo menos exigir algo adicional, mesmo ele sabendo que o direito dele é os 90 dias, aí fica algo que entre a empresa e o cliente, sei lá, o exemplo é 91 dias. Chegou lá, deu um problema, detectamos que o problema foi num serviço que foi realizado, está tudo ok. Porém, ele excedeu passou da garantia um dia. Isso é muito comum. É comum acontecer. Isso é muito comum. E as empresas, né, as empresas reparadoras fazem por cortesia, né, não por obrigação. Por cortesia fazem porque a gente está tentando fidelizar o cliente e não vai ser por um dia que a gente vai... Às vezes até um prazo maior, alguma peça que eu falo, nossa, mas não era para ter dado problema em tão pouco tempo, mas eu faço isso por cortesia. Lembrando que se a peça tiver uma garantia maior, o meu serviço já acabou, né? A garantia do serviço, mas a peça eu também vou ter que trocar e aí eu posso cobrar de novo do fabricante. Como fica o registro no caso em que eu fiz por uma cortesia, um cliente conhecido e tudo mais, como é que eu registro isso? Como é que depois não vira uma nova garantia? Isso é uma pergunta muito frequente, a gente tem lá até na Oficina do Saber. Existe garantia da garantia? Complicado, né? Imagina como seria a insegurança jurídica se tivesse garantia da garantia. Então eu tenho lá a garantia de 90 dias, chega com 88 dias, o cara chega, eu tenho que trocar a peça, tem que dar mais 90. Não, gente, não existe garantia da garantia. Por quê? A garantia, ela é contada da nota fiscal, da emissão daquela nota fiscal. No momento em que eu troco uma peça em garantia, eu não emito uma nova nota fiscal com relação àquela peça. Vale a primeira. Então, ela encerra ali. A gente tem que lembrar disso. Não existe garantia da garantia. Senão, ninguém aguenta, né? Fica uma coisa complicada. Vamos lá, gente. Vamos falar de casos de cancelamento de compra. Quando que uma compra ela pode ser cancelada? Bom, quando ela for entregue diferente do acertado. Sei lá, eu prometi para o meu cliente que eu ia conseguir uma peça... Ele tem um carro importado e eu prometi para ele que eu ia conseguir uma peça original para o veículo dele. Eu não consegui aquela peça original e eu coloquei uma paralela que é muito boa, mas não é original. Eu estou entregando diferente do acertado. Ele pode cancelar a compra daquilo? Pode sim. Para carro tem muito isso. O cara queria um carro branco
E aí o pessoal viu que tinha lá no pátio só um carro, isso aconteceu de verdade, que era, se você colocasse ele perto dos outros carros, ele era branco. Mas se colocasse ele perto de um carro branco, ele não era branco. E aí o nome da cor era diferente, era cinza, sei lá o quê. O cliente recebeu e falou, mas eu queria um carro branco. E você está me entregando um carro cinza. Ele pode cancelar a compra? Pode. Porque foi entregue diferente do acertado. Ou quando tiver um defeito, um vício, sem possibilidade de reparo, tá? O que eu não tenho conseguido reparar. Lembra daquele meu prazo de 30 dias? No meu prazo de 30 dias, eu tenho 30 dias para resolver o problema do meu cliente. Eu tinha que resolver esse problema. Se eu não resolvi, ele tinha as opções. Uma dessas opções era pegar o dinheiro de volta. E se pegar o dinheiro de volta, nada mais é do que cancelar a compra. Tá bom? Cancelar a compra. O mero, e a gente passa para o próximo slide, o mero arrependimento não é motivo de cancelamento de compra no Brasil. E é uma coisa que tem que ficar muito clara. Isso só existe nos Estados Unidos, em outros países. Nos Estados Unidos eu vou lá, eu compro uma televisão, eu coloco ela na minha sala, eu assisto lá uma semana, aí eu acho que ela não combinou com a minha parede, eu coloco ela de volta na caixa, devolvo na loja e imediatamente eles te devolvem o dinheiro. Só que aqui no Brasil, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, o legislador, ao mesmo tempo que ele deu ao cliente, ao consumidor, uma série de direitos, ele também exigiu que esse consumidor fizesse determinadas coisas antes de realizar a compra. Então, que antes de realizar a compra, ele verificasse aquilo que ele está comprando com relação à qualidade, a preço, a garantia, tudo com relação àquela compra. Fiz a compra, acabou. Eu não tenho direito de devolver. Até roupa, sabia, Newton? A roupa é uma praxe de mercado, isso de você ir lá na loja e trocar porque não serviu. A gente acaba não serviu, vou lá e troco. Isso é praxe de mercado. Não é um direito. Não, é uma coisa que é comum acontecer. Comum. Mas existem lojas, por exemplo, que dizem não realizamos trocas aos sábados. Eles podem? Podem. Porque eu comprei, problema meu. Está escrito lá. Claro, essa é a regra geral. O simples arrependimento, né, não é caso de cancelamento de compra. Mas tem uma exceção que a gente passa para o próximo slide, que é a compra entre ausentes. Todo mundo já ouviu falar. Hoje em dia, a compra entre ausentes é essencialmente a compra feita pela internet. É aquela compra que eu faço sem ter o acesso material ao produto que eu estou comprando. Eu não fui lá, eu não peguei, eu não olhei, não cheirei. Antigamente, na época do Código de Defesa do Consumidor, não tinha compra pela internet, tinha compra pela televisão, por telefone, vendia a faca guinso, a meia vivarina, não lembro isso também. Só vi no YouTube, não lembro o que é isso, não. E tinha isso, e tinha compra por catálogo também. Vinham aquelas revistinhas, a gente olhava, tava ali bonito, a gente não, o pessoal lá olhava, tava ali bonito, chegava para mim, era desse tamanhozinho. Aí, a compra entre ausentes, a lei prevê que eu tenha um prazo de 7 dias de cancelamento. Se eu não gostei, se eu quiser trocar, etc. Aí sim, eu posso trocar. Mas se a compra é entre presentes, ali eu fui na oficina e tudo foi feito direitinho, não tem como trocar. Vocês já repararam que quando você entra num site de uma montadora de automóveis, por exemplo, você consegue ir montando o carro que você quer. Sim. Quero dessa cor, quero disso, quero... Na hora de comprar, ele te direciona para uma concessionária. Justamente. Imagina eu comprando um carro pela internet, chego em casa, né? Comprei, fiz tudo pela internet, paguei ali pela internet, chega o carro em casa. Tô lá andando com o carro, 5 dias depois, tô lá conversando com o meu cunhado, aí ele fala, e aí o carro? Eu falo, minha esposa não gostou da cor, não gostou, me arrependi. O cunhado, ele é advogado, porque sempre tem um cunhado advogado. Aí ele vai falar pra você, troca, devolve lá. Mas pode? Quanto tempo faz que você comprou o carro? Faz 5 dias. Devolve. Por lei não poderia? Poderia. Por isso, comprou pela internet. Por isso que eles tomam esse cuidado. Vai direto na concessionária, aí tem acesso, faz ali o test drive, etc. Compra lá e aí tudo bem. Aí não pode. Isso está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Só para quem quiser ver. Tem alguma pergunta? Posso continuar, né? Tá tranquilo? Assim, a gente já está
questionando bastante porque os pontos são aqueles que são os mais quentes. Né? A gente já sabe um pouquinho, né, o que o pessoal pergunta mais. Bom, detalhe de Código de Defesa do Consumidor. Desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que ter determinados cuidados, tá, com o consumidor. Então, expor cheque devolvido ou divulgar o nome do consumidor inadimplente, ele é ilegal. Vamos cuidar? Vocês lembram do vidro da padaria, quando você ia? Tinha aquele vidrão da padaria e ficavam colados todos os cheques devolvidos da padaria. Ficava lá tudo bonito. Tem gente que adorava. Adorava. Ficava olhando, né, para ver quem deu calote. Hoje em dia não pode, porque senão além daquele cliente não te pagar, ele ainda vai ganhar um dinheiro seu, né, através de uma ação, um pedido de indenização. Muito cuidado com isso. Então, a gente não pode divulgar o nome do cliente inadimplente. Outra coisa também, consumidor cobrado em quantia indevida deverá ser ressarcido em dobro. A gente chama de ressarcimento de indébito. Então, eu fui lá, eu tinha lá, isso acontecia muito antes, hoje em dia eles trabalham menos, se trabalha menos, né, com cheque nas oficinas, mas o meu cliente deixava um cheque grande lá para mim. Ele falava, segura aí para mim, não deposita, e eu vou pagando aos poucos esse cheque até que a gente quita isso. Trocava o meu funcionário. Meu funcionário ia lá e cobrava o cheque todo. Pá, protestava lá o cheque. E aí? Só que o cliente já tinha pago uma parte. Isso, né? O que ele vai fazer? Ele tem o direito não só de te processar, como ele vai pedir para você pagar para ele em dobro aquilo que você fez ele pagar mais. Olha só que bacana. Muito cuidado. Muito cuidado. É uma coisa que a gente não pode vacilar com relação a isso. Né? Cobrança é uma coisa muito importante com relação a consumidor. Nossa, mas e em condomínio que coloca lá a lista de devedores, de inadimplentes, etc. Não, a gente tem que lembrar que condomínio não é relação de consumo. É outro tipo de legislação. Né? Claro que não pode colocar a lista de inadimplentes ali na portaria, que até o entregador de pizza vai saber quem pagou e quem não pagou. Isso não pode, que aí dá indenização por danos morais, mas é outra coisa. Não tem nada a ver com relação de consumo, tá bom? Isso, bem separado. Vamos separar. A gente tem que lembrar o que é relação de consumo, que a gente viu ali atrás, do que não é. E aí, gente, eu quero trazer para vocês o porquê que eu bato tanto nessa tecla. Né, de tomar cuidado, de colher a assinatura do cliente, de fazer por e-mail e não por WhatsApp, de ter a documentação, né, que a palavra-chave do Código de Defesa do Consumidor é informação, que eu tenha a comprovação de que o cliente foi informado de tudo que foi realizado no veículo dele, todas as peças que foram trocadas, e eu só tenho essa comprovação quando ele assina. Por quê? Porque regra geral no direito, todo mundo já ouviu. Quem alega tem que provar. Isso aí está tranquilo, todo mundo já ouviu isso. Mas a relação de consumo é uma exceção a essa regra. Na relação de consumo, como eu falei antes, basta ao consumidor contar uma historinha bem contada. Basta a ele apresentar ali um indício do que aconteceu. E cabe a mim, fornecedor, provar que eu não fiz aquilo. E eu só provo com prova. Né? E prova é o quê? Prova é e-mail, prova é documento assinado. Claro, eu preciso guardar aqueles documentos assinados para sempre? Vou ter que alugar o galpão do lado só para isso? Não, gente, hoje em dia a gente tem tanta facilidade. Escaneia o documento, deixa em arquivo. E aí a gente vai falar, isso é tema para uma próxima live, da nova Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Que isso vai atingir a todas as oficinas, e eu já adianto para vocês, nova Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem que se adequar, oficina mecânica também tem que se adequar. É uma coisa que a gente não imaginava antes, mas isso é papo para um outro dia. Tem muito assunto. Tem muito assunto isso, e a gente não pode esquecer. Vou te fazer só uma pergunta, eu estou acompanhando aqui o pessoal que está legal, fica à vontade. Tá visualizando. O Alex lá da Portmans, ele Grande acompanhou Alex. Desde o início e tudo mais, é conhecido. A pergunta dele estava relacionada ao posso manter o carro do cliente, reter o carro do cliente, ali que você já respondeu. E ele perguntou assim também, na hora de eu entregar o carro, vou pedir para ele assinar a ordem de serviço, qualquer documento, com algumas observações que eu coloquei pertinente ao trabalho que foi feito. O cliente se recusar a assinar esse documento, como ele deve proceder nesse... Olha, o ideal é que essas observações já estejam no orçamento, tá? E não na nota de entrega.
né? É importante que essas observações já fiquem no orçamento para o cliente aceitar aquilo no momento em que ele autoriza a realização do serviço. Ele concordou com o montante. Concordou com tudo. Agora, a gente percebe que se o cliente não quer assinar, ele está de má fé. Sim. Em último caso, o que eu posso fazer é pedir para 2 testemunhas assinarem pelo cliente. Mas a gente já sabe que se o cliente não quis assinar, é porque ele pretende alguma outra coisa. Ajuizar uma medida, ele está de má fé, ele não está querendo resolver o problema. Então, o ideal seria lá no início, na aprovação do orçamento. Na aprovação do orçamento ou do reorçamento. Legal. Tá bom? A gente não pode esquecer isso. É importante que a gente tenha orçamento e reorçamento muito documentado, tá? Para que a gente não tenha esse tipo de surpresa no final. Bacana. Pergunta da Cássia. Cássia, deixa eu dar uma olhada aqui. Se puder me ajudar aí. Gente, as perguntas que a gente não conseguir responder hoje aqui, que são várias as perguntas, o que a gente não conseguir responder hoje aqui, quem quiser, entra ali no meu Instagram, no meu Facebook, e a gente responde depois. Eu prometo que eu respondo pessoalmente para todo mundo depois, se precisar. Cássia, encontrei aqui. Também gostaria de saber sobre a garantia quando o cliente compra a peça. A gente também já abordou esse assunto. Só para frisar melhor isso aí. Então, cliente comprou a peça, levou. Eu fui lá no campo de observação, né, do meu orçamento e coloquei, olha, o cliente levou a peça tal para que ela fosse aplicada no veículo dele. Portanto, está ciente que a garantia referente a esta peça não será fornecida pela oficina. Eu vou dar garantia com relação ao meu serviço, mas a peça não é minha obrigação. Cliente a obrigação é ele que levou, ele vai ter que procurar direto ou a autopeça ou o fabricante, ou eu até posso fazer isso para ele no momento de fidelizar o meu cliente. Mas ele tem que estar ciente que se foi ele que fez e a peça está com defeito, foi verificado o defeito, ele que levou, eu vou ter que ser pago novamente para reaplicar. Só mais uma para a gente deixar rodar a tua apresentação aí. A gente já está encerrando, pode fazer as perguntas. O Ayrton Ignati, ele tem uma oficina do nosso grupo lá também. Ele questionou com relação quais informações básicas, pelo menos ali, devem conter um checklist para resguardar ambas as partes, né? Que informações, porque normalmente a gente vê o seguinte, checklists enormes, cheios de informações, e de repente você não precisa ter tudo aquilo para te resguardar. Então ele está perguntando, acho que o básico, né? O que tem que conter lá. Bom, o básico do checklist é aquilo que a gente sabe que pode vir a me dar problema, né? Então o veículo chegou. Eu tenho aquelas informações básicas que já estão impressas no meu checklist. Só que eu tenho que ter um campozinho de observação no meu checklist ali também, né? Por quê? Porque se sair alguma coisa que eu perceber no carro que não está constando ali, sei lá, tem um detalhe no estofamento do carro, no teto do carro, ou não está constando no meu checklist básico que os pneus, que o pneu está um pouquinho ruim, que a calota está marcada, ou utensílios que ficam dentro do carro, isso é importante. Às vezes tem ferramentas no porta-mala, né? A gente tem que lembrar que é bacana também colocar tudo dentro do saquinho, aquele saquinho, entregar para o cliente é ótimo, a ideia do saquinho é ótima, né? Porque senão o cliente deixa aquele óculos dele de marca dentro do carro, e aí o óculos some, a gente sabe que não sumiu ali, mas o cliente acha que sumiu. Vou fazer um comentário, eu acabei lembrando, normalmente lá na oficina, carro de revisão, nós mandamos fazer uma lavagem para entregar para o cliente. Numa determinada manutenção, alguns anos atrás, mandei o carro para lavagem. O cliente levou o carro, logo em seguida que ele levou o carro, me ligou dizendo assim, eu tinha um bilhete de um show que estava dentro do console e tudo mais, e eu não estou encontrando aqui. Imagina o que aconteceu, né? A gente acabou encontrando esse bilhete no dia seguinte no lixo, lá do lavador. Nossa. Porque quando eu questionei ele foi correndo lá atrás e acabou encontrando. Mas é um risco você também juntar alguns, que a gente chama de talvez lixo. Né? De repente para nós que está amassadinho. Porém era um bilhete daquele que era a entrada do show dele no final de semana. Então... Seria legal também constar num campo do checklist que a oficina não se responsabiliza por eventuais documentos ou coisas que estejam dentro do carro que possam ser confundidos. Né? Um bilhetinho desse aí de show, tá junto com papel de bala. O saquinho que você falou para mim é... O saquinho é o ideal, coloca tudo ali, embala, coloca até o lixo que está no carro.
Até o lixo. Vai que aquele papelzinho de bala foi, sei lá, o namorado que deu e ela quer guardar para sempre colando na agenda. Não sei. Coloca tudo dentro do saquinho e entrega. Né? O ideal é fazer isso. O ideal... E o checklist de saída? O checklist de saída é, eu vou rever tudo que tem no carro, cada arranhãozinho, e eventualmente, né, quando chega o carro sujo, eu não vi alguns arranhõezinhos. E aí eu estou devolvendo o carro limpo, e aí eu percebi que tem um amassadinho, tem outro arranhãozinho, tem não sei o quê. Então eu vou fazer constar naquele checklist de entrega, né, de saída do veículo, e o cliente vai assinar também. Porque senão ele vai falar, olha, você me entregou o carro arranhado, a porta amassada, o para-choque batido, o retrovisor não sei o quê. Ó, tem mais uma questão aqui da Mariana. Eu achei interessante a pergunta. Se um terceiro deixar o carro na oficina para o cliente, pode ser amigo dele, alguma coisa assim, a assinatura dele no checklist serve como sendo ok ou uma coisa assim? Num primeiro momento serve sim, mas o ideal sempre é a gente entrar em contato com o dono do carro, né, que é o cliente, aquele que está contratando de fato o serviço, e falar, olha, você autoriza que o carro seja entregue por fulano de tal? E aí ele responde o e-mail, olha, eu autorizo a entrega, ou a entrega do carro para o fulano de tal, ou que o fulano de tal entregue o meu carro para vocês. Coloca o nome inteiro, não custa, porque a gente está falando de um patrimônio que é um veículo, né? Não é uma coisinha que eu estou levando ali. Né? Então, o ideal é sempre ter isso documentado, que o cliente autorizou, olha, quem vai levar o meu carro aí é o motorista da empresa. Não tem problema, passa para mim o nome dele. É porque quando chega por guincho, o guincho é uma contratação. Então o cara, quando ele contrata o guincho, ele assinou ali um documento que ele deixou o carro dele com guincho. Então, como tem esse documento, o nome da pessoa do guincho vai ser interessante para mim, mas vai constar junto com o papelzinho, né, de quem entregou o carro pro guincho, porque fica ali tudo documentado. É sempre bom. Legal. Uma questão que eu vou trazer assim, ouvindo as questões que você levantou, acho bem pertinente. O teste, que normalmente a gente recebe o carro ali na oficina, faz toda a manutenção e tem que sair para fazer teste, eventualmente, que é muito provável de acontecer na maioria das vezes. Como é que nós, reparadores, temos que proceder? Alguma autorização escrita em algum local no checklist que o veículo eventualmente pode sair? Se der para colocar ali no checklist ou no orçamento, ou seja lá no que for, normalmente é o checklist que é o primeiro documento, que eventualmente o veículo vai precisar ser testado e vai precisar sair, ótimo. Se não der, primeira coisa, claro, um veículo ele precisa rodar para ser testado, não tem como testar na oficina, isso já é uma coisa subentendida, né? Mas sem exageros. E outra coisa que a gente tem que lembrar, primeira coisa, o mecânico que for fazer esse teste, ele tem que ser habilitado, tá? Ele tem que ser habilitado, senão isso vai dar uma dor de cabeça profunda, né? E teste de veículo é assim, eu saí da oficina, fiz lá o caminhozinho que eu preciso e eu volto para a oficina, né? Porque se der uma aumentada ali na alça, até a casa da namorada, passou para tomar um lanche, etc., já vai ter um problema. Né? Um alerta para todo mundo tomar cuidado com isso. O ideal é ter uma pessoa responsável pelos testes, ou eventualmente tem que ser aquele mecânico, porque é ele que está fazendo o serviço, ele que quer ouvir o barulho ou não, ou vai fazer o teste com o cliente no carro. Né? Só que aí eu consigo fazer só o primeiro teste, que é o teste do orçamento ali, né? Para iniciar, para o cliente falar, olha, esse é o barulho que eu estou falando. Tudo bem. O próximo, claro, eu vou ter que fazer sozinho. Não vou chamar o cliente ali só para fazer o teste do barulho novamente. Então, tomar cuidado com isso do teste. Bacana. É isso? Tudo bem? Gente, nosso tempo já extrapolou um pouquinho. E eu quero agradecer a vocês por estarem aí, agradecer pela oportunidade, né? Agradecer ao Newton, a Unimec, a Rede Unimec e a MT Thomson pela oportunidade de estar aqui hoje. Boa noite e muito prazer estar aqui. Mais uma vez, obrigado. Agradeço aí por você ter aceitado o convite. Como você já até chamou aí, talvez tenhamos outras oportunidades mais adiante, né? Porque o assunto é muito extenso e você já abriu um aí, que a gente tem que ficar alinhado. Né? Tem que tomar cuidado. Tem um outro assunto muito bacana também que a gente tem que conversar, que é sobre restituição de impostos, né, de PIS/COFINS para as oficinas, que eu acho que é o momento da gente fazer isso, porque tá difícil, né? Com
Com essa quarentena tá difícil para todo mundo. Eu acho que entrar um dinheiro agora que a gente não esperava ajuda bastante. Legal, maravilha. Obrigado, agradeço a todo mundo que acompanhou aí também esse bate-papo super interessante e até a próxima.